Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Estamos aqui em mais um episódio da EF em parceria e patrocínio da Escobar Engenharia. Ao meu lado, o engenheiro Celso Escobar. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Eliana. Satisfação tê-la aqui. Bem-vinda. E hoje a nossa convidada, Eliane Dávila Sávio. Boa tarde, é um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Celso. Tudo bem? Prazer também estar aqui. Que bom. Então, vamos do início. Se apresente, conte sua história para nós até a chegada desse momento aqui. Bom, eu sou nascida em Foz do Iguaçu, criada em Foz do Iguaçu. Toda a minha família eu constituí aqui. Meu marido também é daqui. Então, temos raízes muito fortes. Passei toda a minha infância, minha adolescência na Vila Yolanda, estudando nos colégios estaduais e municipais aqui. Me graduei em Direito pela Unifoz, né, em 2001. E atuei como advogada durante muitos anos na área criminal. Depois eu fiz uma segunda graduação, que é em Letras pela UniOeste. Também fiz um mestrado na UniOeste, interdisciplinar, e pós-graduação na área de docência. Lecionei no curso superior de Direito há algum tempo. E desde 2017 eu estou na prefeitura. Já passei por alguns cargos lá, na Secretaria de Planejamento, na administração. Atualmente estou como secretária da administração. E sou casada, tenho 2 filhos, também já são da área do direito, os 2 já estão aí, né, encaminhados. Meu filho agora recentemente casou também, então agora somos só eu e meu marido em casa, curtindo. E com isso me deu uma certa liberdade, não só financeira, mas também disponibilidade de tempo para me dedicar a outras causas. E uma delas é a questão de trabalhar mais para que as mulheres se destaquem na área da política e o empoderamento feminino. Então, hoje estou aqui, acredito que para falar um pouco dessa trajetória. Eu adoro esse assunto. Né? Pronto, hoje eu estou na minoria aqui, né? Porque pessoas ligadas ao direito, fico feliz que é uma iguaçuense genuína, né? Que não é alguém que veio de fora. A gente entrevista muita gente que veio de fora para cá. E as 2 ligadas ao direito e com uma bandeira feminista. Inclusive, eu não sei, né, se o pai sabe, mas foi minha professora, Eliane foi minha professora, e é a esposa do Atanásio, que foi meu orientador. Ajudou muito no TCC. TCC, né, da UDC lá. Né? Então, temos todos uma ligação aqui acadêmica com a UDC. Todos. Mas e os seus objetivos para esse ano, prof? Tem alguma novidade para nós em relação à política? Sim, eu sou coordenadora do PSD Mulher aqui em Foz do Iguaçu e estou filiada ao partido já há algum tempo. E assim, a ansiedade das mulheres em geral hoje é buscar um maior destaque, principalmente na área da política, né? Não para tomar o lugar dos homens, porque muita gente pensa que nós queremos o lugar de vocês. E, na verdade, nós não queremos. Nós queremos conquistar o nosso espaço dentro do lugar. E com essa visão, a ala feminina de Foz do Iguaçu em geral, de diversas categorias, tem buscado aí demonstrar o nosso potencial. E eu acredito que a política seja uma forma da mulher demonstrar que ela também pode ocupar todos os espaços. Hoje a gente vê mulheres na área da construção civil, está aí um exemplo, você como engenheira, que era até muitos anos eminentemente masculino, né? Nós vemos também, tem mulheres que são motoristas de caminhão, tem mulheres que trabalham em açougues, azulejistas. Então, isso tudo faz com que a gente comece a ter um olhar voltado para as nossas necessidades, nossos anseios, nossos direitos. E, com base nisso tudo, analisando esse cenário e vendo que, até esse momento, não há mulheres demonstrando interesse em seguir, principalmente para a parte do Poder Executivo, eu coloquei do partido à disposição o meu nome como pré-candidata a prefeita de Foz do Iguaçu. Show, muito legal. E é interessante que você tem uma certa experiência dentro da prefeitura já, né? Atuou por muito tempo ali. E eu gostaria de perguntar quais os principais desafios que você enfrentou ali e que talvez, caso você decida ir por essa ideia mesmo, você tende a mudar. Na verdade eu fiquei um bom tempo lá na Secretaria de Planejamento, que eu consegui ter uma noção ampla, somado ao conhecimento da área do direito, facilitou isso, então, para entender muito de legislação urbanística, a questão do plano diretor, parcelamento do solo, o desenvolvimento da cidade.
E eu vejo assim que nós precisamos trabalhar muito nesse sentido para que a cidade ela tenha um crescimento horizontal e vertical mais adequado. Então, Foz do Iguaçu hoje ela tem um potencial muito grande, principalmente na área de urbanização vertical. Nós temos muitos vazios ainda que precisam ser parcelados, ocupados. Vai chegar um momento que haverá um esgotamento disso aí. Então, a tendência é que se comece a... quer dizer, ela tem hoje horizontalizado, né? Vai chegar um momento que ela vai precisar verticalizar. E isso tudo a gente já tem que começar a pensar agora, para daqui 5, 10, 20, 30, 50, 100 anos, para que não aconteça o que tem acontecido em muitas cidades e também para que não se repita o que aconteceu em Foz do Iguaçu desde o início do seu desenvolvimento, principalmente desenvolvimento urbanístico. Então, hoje nós temos problemas de fluxo de veículo por conta de um mau planejamento do sistema viário no passado. Corrigindo, não no planejamento, mas sim na implantação. Então, esse trabalho voltado para um melhor desenvolvimento urbanístico que vai acabar resultando com a mobilidade urbana, aproveitamento das nossas áreas que são subutilizadas. Você vê hoje, Foz do Iguaçu, nós temos muitas... o município é proprietário de muitas áreas e nós não temos muitos parques para momentos de convívio, de lazer, como a gente vê em outras cidades. Então, essa questão voltada para principalmente a área urbanística é uma coisa que eu gosto muito. Eu aprendi bastante quando estive na Secretaria de Planejamento. Depois eu fui para a área de patrimônio da prefeitura e daí eu comecei a ter essa visão. Porque na Secretaria de Planejamento você tem a visão como um todo, né, da cidade como um todo. Dentro da parte de patrimonial da prefeitura, eu comecei a ver o que a prefeitura tem que pode ser utilizado em benefício da comunidade. E é nessa política, nesse lado que eu quero trabalhar. E hoje nós temos que buscar a parceria com a esfera privada. Não tem mais como a área pública ficar isolada num casulo, restrita. E a legislação permite, sim, que a gente faça esse caminhar juntos. Nós estamos em novos tempos em que se pensava assim antigamente, o poder público se aliar ao particular é sinônimo de alguma coisa errada. Não é verdade, sabe? Estive recentemente em Porto Alegre conhecendo o sistema de gestão de patrimônio deles lá e eles trabalham conjuntamente com a esfera privada. O empresário, ele tem vontade de investir, ele quer investir, mas ele precisa de políticas públicas voltadas para que ele consiga fazer isso. Então, a tendência é que a gente entre nesse ramo, buscando atualizar a legislação, melhorar a legislação, desburocratizar sem, contudo, causar qualquer dano ao erário, enfim. Então, não desconhecia, você vê, nós estamos aqui com 2 advogadas falando de arquitetura, engenharia, urbanismo principalmente, né? Até isso tem a ver com a sua candidatura. E certamente precisamos, né, de um plano diretor atualizado, precisamos ter essa visão de futuro. Curitiba tem um instituto que cuida disso junto, né? Então a parte planejada urbanística de Curitiba vem acompanhada de muito planejamento, coisa que a gente ainda não tem, talvez por limitação de funcionários aí na prefeitura, mas é o caso de se pensar que à medida que a cidade vai crescendo, a gente precisa dar essa infraestrutura, senão daqui a pouco você tem rede de esgoto, de água, de energia, tudo deficiente para essa verticalização, né? Você não faz uma verticalização se não tiver essa infraestrutura. Fica tudo errado daí, né? Então, essa visão aí é importante. Muitas vezes quem está no executivo, né, ele vai ver que tem isso, mas entra lá pensando na saúde, na educação, não que não seja importante, mas se você não preparar o futuro para essa verticalização, não vai dar certo, vai ter muitos percalços aí. Aqui a gente já teve 2 revitalizações da Avenida Brasil que eu participei, né, e a gente olhou uma delas, assim, a última que eu me recordo, foi tirada a fiação elétrica que era aérea, colocada subterrânea, fica muito bonito e teve um custo elevado. Por exemplo, isso foi adequado. E chegou na rede de galeria de águas pluviais, já não tinha dinheiro para aumentar. Então, ela foi aproveitada que já existia, não houve uma modificação muito grande disso, mas ela não está preparada para uma verticalização.
Então, tem que pensar na rede de água pluvial, na rede de água de esgotos, e isso tudo não dá para ser estendido, né? Quando você vê, você já está com a infraestrutura deficiente. Voltando para um outro assunto, na AF nós temos a mulherada ativa, né? Não só a Thaís que está aqui, mas a gente teve várias presidentes aí, a Dulce, a Paola, a Márcia. Estou falando de 3 presidentes mulheres em gestões próximas anteriores. Então, pelo menos na AF, na engenharia, a gente está lá com uma representatividade boa das mulheres. Mas isso não acontece na política municipal e mesmo estadual e federal, né? O que você me diz disso? Em Foz do Iguaçu, nós temos várias vereadoras, então como é que está essa representatividade? Na verdade, assim, vamos fazer um breve retrospecto sobre o papel da mulher na política especificamente, né? É que nós mulheres, desde lá da antiguidade, nós fomos preparadas para cuidar do lar, né? Depois de um determinado tempo, começou-se uma mudança desse pensamento. E hoje, os homens também têm uma visão diferenciada. Então, o preconceito ainda nos impede de muita coisa. A competição entre os sexos ainda existe, mas eu também vejo um alinhamento muito profundo. Nós vemos muitos homens engajados em querer que a mulher esteja junto com ele numa caminhada. Foz do Iguaçu, sim, eu não era na política. Aliás, eu nunca fui da política, nunca fui candidata a cargo nenhum. Eu sempre trabalhei na área do direito, né? E daí, com o conhecimento que eu adquiri no direito, e tanto na parte teórica quanto na parte prática, e eu saí da faculdade e fui para uma área do direito que as mulheres hoje, sim, mas há 20 anos atrás, não é muito tempo, mas na época que eu comecei a advogar, não tinha muita mulher criminalista. E eu fui aquela que saiu da faculdade e a única coisa que eu quero fazer na vida é advogar na área penal. E a área penal eu não sei se a Thaís acho que não faz, né? Não faço, mas a minha segunda fase foi em criminal. Eu gostava muito de criminal. Eu me apaixonei pelo direito penal desde o primeiro dia de aula, né? E eu ia em presídio, delegacia, cadeia, sabe? Nunca tive problema. Mas eu percebia um certo, assim, né, do judiciário com a gente. E ao longo do tempo, claro que eu fui conquistando meu espaço, fui conquistando, demonstrando, falando, não, o fato de eu usar sutiã não me impede de ser uma pessoa competente. E eu só parei de advogar por vontade própria. Cheguei um momento que falei, não quero mais, eu quero fazer outra coisa. Daí eu fui estudar, fui fazer outra faculdade, fui abrir meus horizontes. Mas isso me deu uma bagagem e uma visão muito ampla de como que nós devemos conquistar os espaços, né? Estar nos lugares. E na política está acontecendo a mesma coisa. Eu fui convidada para trabalhar na gestão do prefeito atual e entrei lá por conta do conhecimento jurídico e tudo e fui conquistando esse espaço. E com isso eu fui vendo, não, mas espera aí, eu tenho como contribuir. Eu sou nativa de Foz do Iguaçu. Meus filhos que foram criados aqui. Tudo que eu tenho na minha vida hoje eu conquistei em Foz do Iguaçu. Não só eu, mas a minha família. E eu tenho que devolver isso, né? Eu botei isso como um ideal. Como que eu posso devolver isso? Atendendo bem o contribuinte, desenvolvendo bem as minhas atribuições, representando bem a gestão que eu estou caminhando junto. E aí agora, mais para o final, falei, não, agora eu preciso retribuir de uma outra forma, fazendo com que mais mulheres venham para a política, sejam eleitas. O meu sonho é a gente ter pelo menos 1/3 da Câmara de Vereadores de mulher. Eu não estou nem falando de partido, né? Eu quero ver as mulheres se destacando no poder legislativo e no poder executivo também, porque no judiciário a gente já tem visto, olha quanto nós andamos. Um exemplo disso está na própria OAB, que nós temos hoje uma vice. Como presidente da OAB em Foz do Iguaçu, nós temos uma vice, coisa que a gente não tinha. Então, no judiciário, eu conquistei um espaço, vi muitos colegas conquistarem, me sinto muito feliz com isso e dou maior apoio. E agora eu quero ver também no executivo. E, como eu disse, não estou vendo mulheres se levantar para isso. Então, a gente tem que, olha,
nós também queremos esse espaço. É o que a gente discute no CREA, né? No CREA é massivamente composto por homens. E aí eu vejo lá, eu falo, uma ou outra mulher, enfim, e eu converso com o pessoal, né, com a diretoria do CREA, eu falo, mas a porta tá aberta, vocês precisam vir, você tá aqui. E assim, dentro do sistema CREA eu nunca sofri preconceito, diferente de uma obra, né? Mas lá é aberto, e é o que você está dizendo, a política está aberta. Basta a gente ir mostrar serviço, né? A gente também tem a competência, como você mencionou. Eu acho que no direito, eu acho que as mulheres já são bem representativas. Algumas profissões da engenharia, na arquitetura, por exemplo, elas representam uma parte considerável dos arquitetos. Na engenharia civil, em obra, é uma minoria, é mais difícil. O ambiente de obra é essencialmente masculino, então aí tem uma certa dificuldade. Mas precisamos das pioneiras para iniciar e depois, né, abrir a porteira. Eu acho assim que não tem mais como nós retrocedermos, sabe? E quando eu falo em empoderamento da mulher, eu também tomo a liberdade de colocar outros personagens, né? Nós temos hoje pessoas trans que são extremamente competentes, estão militantes em diversos setores da sociedade em geral e que até anos atrás não se via, sabe? Era assim, nossa, hoje não. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Eu acho que é o momento das mulheres, né? Não estou aqui para falar assim, feminista, não. É porque é um direito que nós temos e nós somos tão competentes quanto. Então, conquistar espaço no poder legislativo de maneira igualitária e conquistar um lugar no poder executivo de maneira igualitária também. Você vê, hoje nós temos pouquíssimas mulheres no poder executivo, no Brasil como um todo. E eu não sou muito da área política, entendo pouco, mas assim, tinham umas cotas nos partidos reservado para mulheres. Isso acontece ainda? Como que está funcionando? Tem um percentual de cota, assim. Por que se adota o sistema de cota? Porque é aquela questão da equidade. Não é nem a igualdade, é a equidade, que é você dar condições iguais para os diferentes, né? Então, foi necessário, tanto na questão racial e tudo mais, mas eu acho que isso aí não precisa mais. Tem ainda, mas não seria necessário. Então, por exemplo, vamos pegar lá um grupo de 10 pessoas, tem 8 homens e 2 mulheres. Se nós tivermos nesse grupo de 8 homens, não tivermos ninguém que preencha os requisitos para uma determinada atividade, alguma coisa, eles normalmente se tenta assim, não, mas nós vamos achar alguém nesse grupo de 8 homens. Tá, mas eu tenho 2 mulheres e as 2 são extremamente competentes, por que não? Sabe, ainda tem essa coisa assim. Nós caminhamos muito. Esse dia eu estava conversando com uma colega minha, eu falei assim, nossa geração, as cinquentonas e os cinquentões, nós temos o privilégio de ter passado por 3 tempos. Você deve ter mais ou menos a minha idade, né? Sim. Então, olha só, eu lembro que na década de 90 eu trabalhava num hotel, a gente usava telex, que é arcaico, que você não deve nem saber o que é, sei. né, Thaís? Aí depois nós entramos numa fase menos moderna, que era um pouco mais moderna, que era da internet discada. Quando eu comecei a advogar, fax, eu peguei processos datilografados. Você nem... Acho que nunca vi. Nunca viu. Eu peguei datilografados. Daí depois a gente pegou a fase do fax, a internet discada. E olha, hoje, no relógio você tem tudo. A Thaís viu as máquinas de escrever lá no escritório, preenchia a RT para... Pois é. Ah, tá. Ali, olha, ali tem uma, ó. Ah, sim, ele tinha um negócio desse em casa. Um negócio desse? Eu brincava, né? Entendi. Isso aí tinha até curso, chamava curso de datilografia. Entendi agora. Eu não sabia que esse era o termo utilizado para essa máquina. Agora sim. Então, a nossa geração, ela teve o privilégio de passar por fases que, assim, muito atrasado, médio atrasado e um super evoluído. E então, hoje a gente consegue navegar nos 3, né? Se você se deparar com um telex, com um fax ou com um computador de última geração, a gente vai conseguir, não desprezando a sua geração, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas, com isso tudo, houve uma evolução e a mulherada tá evoluindo junto. Minha mãe tem quase 80 anos e usa o WhatsApp.
Não, tem mais, tem acho que uns 82. E usa o WhatsApp. Então, eu acho isso muito legal. A avó usa também, a mãe do pai. Usa. A questão básica é assim, que os cinquentões ainda, eles se fazem muito necessários ao lado dos novos, que já nasceram com o celular na mão e que pegaram toda essa geração, essa época mais informatizada, né? E disse que empresas que têm as duas coisas costumam dar certo, né? Você ter o cinquentão que tem uma vivência, experiência e condições ali de chefiar uma equipe melhor, auxiliado por um pessoal que é da nova geração que domina a informática. A falta de um dos dois dá um desequilíbrio aí, né? Então, essa experiência toda, essa bagagem que a gente traz lá de trás é muito importante hoje em dia, né? E as gerações novas, elas já entram mais aceleradas aí, mas tendem a errar mais. E a questão da mulher, cada vez mais ela vai ocupar o espaço. Essa é uma tendência natural, né, que a gente vai observando com o tempo. Eu não sei o quanto que o Brasil está atrasado em relação aos países de fora, quanto aos países desenvolvidos, a Europa, os Estados Unidos, mas assim, a tendência natural é que em diversas profissões isso seja mais equilibrado, seja igualitário. E algumas outras, como obra, e tem profissões que tendem a ser mais para o gênero masculino. Mas mesmo assim, você vai olhar uma mulher soldado, você vai olhar... Pedreira, muito... Taxista. Uber, várias. E eu, motorista assim, de nada contra os homens. Eu nunca passei por nada com Uber. Com taxista já passei uma situação que eu não gostei. Mas quando eu entro num carro e vejo que é uma mulher, é outro sentimento. Caminhoneira, tem muitas já, né? E olha só que engraçado. Eu, enquanto na advocacia, eu nunca sofri qualquer tipo de desrespeito de cliente. Nunca. E olha, gente, eu já fui em presídio em Bangu, já fui em presídio lá em Aracaju, Porto Alegre, São Paulo. Nunca fui desrespeitada por cliente. Por pior que fosse o crime que ele tivesse cometido, sempre me respeitaram. Mas eu sofri desrespeito do Poder Judiciário. Então, quer dizer assim... longe de desrespeitar o Poder Judiciário, porque não é o Poder Judiciário que me... Os operadores, né? Foram os operadores, mas que, sabe, eu tive que me impor. E o respeito... mas você foi num presídio, no meio de um monte de bandido. A Constituição garante o direito dele à defesa. Né? Muitas vezes eu fui questionada, como é que você tem coragem de defender aquela pessoa que cometeu o crime assim, assim? Eu falei, não sou eu, é a lei que está dizendo que ele tem esse direito. E eu vou defendê-lo conforme a visão da lei. E sempre fui muito respeitada, assim, e quando eu parei, que eu decidi que eu não queria mais atuar como advogada, falei, chega, já cumpri o meu tempo, né? Muitos falaram assim, não, mas por que você vai parar? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Simplesmente, eu acho que eu já encerrei o meu ciclo e agora eu quero começar um novo ciclo. E o ciclo que eu comecei inclui agora essa experiência que eu adquiri no tempo que eu estou lá na prefeitura e naturalmente me conduziu para isso, né? Muitos vão falar assim, mas ela não tem experiência nenhuma na política. Mas eu também não tinha experiência nenhuma na advocacia. Eu não tinha experiência nenhuma quando eu entrei em uma sala de aula o primeiro dia para dar aula. Mas você tem experiência na política, prof. Quantas pastas você já assumiu lá dentro? É que assim... Eu chamo de prof, me deu aula é prof, não, eu nunca mudo isso. Sempre vai ser assim, né? O aluno sempre chama a gente de prof. Então, acho que a minha contribuição vai ser nesse sentido, sabe? E outra, dar continuidade é um excelente trabalho que vem sendo feito, né? Algumas pessoas falam assim, mas você está lá dentro, é natural que você vai puxar o saco. Não é puxar saco. É defender algo que eu estou vendo e vivenciando, né? E contribuindo para isso, porque eu também estou lá, o meu nome também está lá. Quando encerrar essa gestão... vai ter. Então, amanhã ou depois, eu também serei cobrada do que eu fiz ou deixei de fazer. Então, eu acho que nós temos feito um excelente trabalho e a intenção é dar continuidade a isso.
Em relação puxando aqui para a associação, né, os engenheiros, enfim, nós tivemos algumas situações ao longo dos anos sobre a questão da valorização profissional dos engenheiros dentro da prefeitura. Você chegou a ter contato com esse assunto, algo do tipo? E se você tem algum tipo de proposta de melhoria para isso? Eu costumo falar para o pessoal lá da Secretaria do Planejamento que eles são a secretaria do meu coração, né? Eles sabem disso e eu sou muito parceira do pessoal de lá, principalmente engenheiros e arquitetos. E sim, a gente fez agora, atendendo uma ansiedade da categoria, nós fizemos foi aprovada uma lei reduzindo a carga horária para os arquitetos e engenheiros como uma forma de valorização do trabalho, né? E isso daí tem que ter uma continuidade, porque você vê, nós, em 2017, quando o prefeito assumiu a prefeitura, tinha 6 arquitetos e 2 engenheiros civis, né, de carreira. Hoje, nós temos, eu não sei o número exato, mas devemos ter aí mais ou menos uns 30, 40. São servidores efetivos, que a maioria já passou pelo estágio probatório e que lá fora, às vezes, tem uma proposta melhor. Então, a ideia é valorizar esse pessoal para que eles permaneçam ali. Estou falando no âmbito da prefeitura. No sentido geral dos profissionais, você mesmo tem testemunhado isso, o que nós temos feito, né? Ou para melhorar a atuação. Procurando facilitar os processos na prefeitura para diminuir o tempo. E a burocracia. A burocracia, principalmente. Porque se você entra com um pedido lá de aprovação de um projeto e ele demora, o teu cliente vai ficar te cobrando. Ele vai pensar 2 coisas. Uma, que você não fez o teu trabalho direito, e outra, que a prefeitura está travando o processo dele. O cliente, ele quer que a coisa ande, que ele quer ver a obra dele, a empresa andando, a empresa dele aberta. Então, tem que sempre melhorando isso daí. E a gente tem trabalhado em parceria com o planejamento lá, a administração, para desburocratizar o máximo possível. Eu acho que isso é uma valorização da profissão de vocês, né? Não só nossa, né? Da cidade, inclusive, porque tudo andando, tudo flui melhor, né? Os empresários, engenharia, construção e tudo mais. Sim. E quanto mais investimento privado no município, melhor a qualidade de vida. Esses grandes investimentos que estão ocorrendo agora você nos diz, né, Celso Escobar, como é que tá? Tá tendo mais investimento, mais investidores? Sim, a gente sente que existe uma percepção que Foz do Iguaçu vai ter uma fase de crescimento sustentável adiante. Então, está havendo muito investimento de fora. Isso está aquecendo o mercado imobiliário e esperamos que continue assim. Algumas instabilidades, né, em relação ao governo e à política tendem a atrapalhar, mas se as coisas não forem atrapalhadas, a gente tem uma fase de crescimento pela frente. A gente sempre faz perguntas padrões aqui, tem 2, 3. Se você puder compartilhar com a gente alguma história engraçada que você já vivenciou na prefeitura, ou algo que você ficou muito impressionada. A gente gosta dessas perguntas, assim. Olha, ali a gente passa por cada situação, assim, que se fosse listar todas elas, nós ficaríamos um bom tempo aqui. Mas, assim, Pode ser da carreira de advogada também, né? Alguma situação que te marcou. Logo que eu fui trabalhar lá na secretaria, eu mandei plotar num cartaz crimes contra a administração pública, né? E daí pena. Daí coloquei a pena em vermelho e colei atrás de mim aqui, assim. Então, a pessoa chegava para conversar comigo, ela ficava vendo aquilo ali. Qualquer intenção que ela tivesse de, sei lá, né, me oferecer um café, alguma coisa, já ia por água abaixo. E teve uma situação muito engraçada, que uma pessoa foi lá e daí tinha uma nota de R$100 no bolso aparecendo, assim, sabe? E eu vi que a pessoa, conforme eu fui explicando, falei, não, o senhor tem que fazer isso, porque a lei fala isso, né? Aqui, assim, assim e tal. Daí a pessoa foi escondendo a nota de R$100 no bolso, assim, sabe? Eu não sei se foi por acaso ou não. Aí eu comecei a rir sozinha, né? Internamente comecei a rir, assim.
Aí depois que saiu, eu comentei com um colega dele, falou, será que ele veio aqui te oferecer um cafezinho? Eu comecei, porque daí começou a ler ali atrás, eu acho que pensou, nossa, vai ficando murcho. Corrupção, a pena tanto, desestimulou. Né? Não sei se foi coincidência, mas é uma coisa que eu lembro sempre, e eu conto e dou risada, porque foi, assim, muito engraçado. Começou, assim, guardar o negócio da... Descaradamente. Eu sempre também peço a última, né, sugestão, dicas deixa para... eu falar uma coisa aqui. Lembrei de uma coisa engraçada. Vocês falando de presídio, de coisa arada, né? Então, quando eu era estagiário, eu só lembro de ter entrado em presídio na época de estagiário. Tinha uma empresa no Paraná que chamava Emopar. Era a Empresa de Obras Públicas do Paraná, que fazia fiscalização. Essa empresa só tinha engenheiro e estagiário. Daí poucos estagiários. Tinha 6, 8 engenheiros e 3 estagiários. Então, o que sobrava para os estagiários eram as coisas difíceis, as buchas. Então, era penitenciária provisória, prisão do AU, penitenciária provisória do AU, prisão feminina, não sei de onde, Piraquara, e manicômio judiciário, outra encrenca, né? Então, eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa penitenciária era nessa prisão provisória do AU. Aí teve uma rebelião, fecharam blocos, botaram fogo nos colchão. Aí vai fazer, na época não tinha trena laser, nada, né? E em 2 e ficava segurando a ponta da trena, enquanto um ia anotando na prancheta e o povo tudo em volta, né? Tomando banho de sol. Aí de repente começa a passar cara correndo com faca, um atrás do outro. Desagradável, né? Mas a gente fez a medição e tal, no bloco que tinha sido incendiado. E com o povo solto em volta. Falei, putz, tá ruim isso aqui, né? Estagiário novo, tipo uns 3 meses de estágio, já indo numa dessa. Aí, falei, não vai piorar. O resto era escola, reforma, tá tudo de boa. De repente, chamava de Escobar, né? Escobar, vai lá fazer o manicômio judiciário. Vai ter uma reforma lá. Falei, tá bom, vamos. Catei um outro estagiário mais novo. Aí vamos lá. Vem um segurança no meio dos loucos lá. E o estagiário, o outro era mais velho que eu e fumava, né? E tô lá puxando a trena e 3, 4 em volta. E o segurança, ó, não chega perto desse aí. E eu já preocupado. E o outro, aquele ali também é bom você ficar afastado. E eu ali não vendo a hora de acabar aquele negócio, de repente o estagiário pegou uma bituca de cigarro e jogou no chão, pertinho de mim. Pulou 3, assim, ao mesmo tempo. Aí eu falei, puta, deixa eu sair daqui. Eu achei que já tava ruim, né? Porque foi do meu lado e os caras me empurrando, pulando pra bituca. De repente vem um com a cadeira de madeira. Começou a descer cadeirada em volta. Eu falei, meu Deus, vamos embora. Não entendi o que tá acontecendo. Saímos correndo de lá por causa de uma bituca de cigarro. Daí cheguei pro chefe e falei, chefe, se eu tiver um telhado que está caindo lá em Paranaguá, tiver alguma coisa incendiando, mas manicômio judiciário nunca mais. E eu tenho certeza que você tiraria de letra. Tá vendo? Eu também já, assim, na área da advocacia a gente passa muito, mas teve 2 que eu preciso contar para vocês também, que foi muito engraçado. Uma, eu estava na cadeia pública aqui, Laudemir Neves, e antigamente o parlatório era embaixo ali e tal, né? Aí tava lá com o cliente, instruindo ele para uma audiência, né? Tem a gradezinha assim, e de repente, pô, aquele barulho assim, o prédio tremeu, né? Eu falei, meu Deus, rebelião. Ele, não, é gol do Corinthians. Eu falei, putz. E a outra vez foi lá em Piraquara também. Eu fui lá atender um cliente que estava preso, daí conversamos e tal. No final ele falou, doutora, você pode fazer um favor para mim? Você pede para minha mulher na próxima visita me trazer 2 extintores. 2 extintor, né? Nem falou no plano. Eu falei, mas não pode entrar aqui, né? Onde já se viu, não vão deixar passar na segurança. Ele, deixa, é tranquilo. Daí eu falei, mas que mal lhe pergunto, que tipo de extintor que é? Ele falou, aquelas mortadela vermelha, grandona. Extintor. Aí eu falei, então o linguajar deles, assim, sabe? Com o tempo a gente vai aprendendo essas coisas. Bilhete, por exemplo, eles chamam de catatal, e todas essas coisas. E eu fiquei, né? Extintor. Como é que a mulher vai... Ainda bem que você perguntou, né? Não, daí eu fiquei assim. Então, tem muitas coisas que acaba que nas profissões a gente acaba passando por umas situações muito legais que dão tira aquele peso, né, do trabalho, do dia a dia. Eu acho muito...
valoroso isso daí, gosto muito. A última questão que eu ia comentar, que eu sempre peço para o nosso convidado dar dicas para os jovens profissionais que queiram seguir a carreira, mas no seu caso, eu vou pedir para você dar dica para as mulheres que queiram entrar para a política, por exemplo. Para a política? Eu acho assim, experiência. Não, eu acho que você tem que ter um ideal, né? Olha, uma causa que eu vou lutar por ela, algo que eu acredito, e nem todo mundo abraça essa causa, nem todo mundo é partidário. Às vezes você vai... eu vejo pessoas, por exemplo, que cuidam da parte causa animal. Tem muita gente que acha um absurdo, né? Você pegar e ficar gastando dinheiro, empreendendo esforços com um animal. Então, se você acredita na causa, é isso mesmo que eu defendo, independente do que os outros pensem, é acreditar naquilo que você defende. Eu acho que é o primeiro passo. E assim, ter garra. Eu teve uma época, por incrível que pareça, eu falo, mas as pessoas não acreditam, que eu sofri com a síndrome da impostora. Eu sempre me senti capaz, eu sempre fui atrás daquilo que eu quis. Eu brinco que eu fui criada na selva, porque desde muito nova, né? Eu sou de uma origem de uma família muito humilde, e minha mãe tinha muitos filhos, tinha que se virar para criar todo mundo, e eu fui conquistando meu espaço, abrindo a picada na selva e chegando lá. E nunca me desanimava, assim, quando chegava até hoje, eu adoro problema, sabe? Porque é um desafio. E se ele é um problema, ele tem uma solução. Porque se não tiver, não é problema. É qualquer outra coisa, menos problema. Então, o que eu sempre falo para as mulheres, que a gente tem que se empoderar. Que a gente tem que brigar por aquilo que nós acreditamos. Fulano, alguém vai chegar e falar, não, isso aí não é uma causa relevante. Mas se você, num universo de 1000 pessoas, você alcançar uma, já você pode se considerar uma vencedora. A questão da violência contra a mulher. Dizem que nós vamos demorar 100 anos para acabar com a violência da mulher no mundo. Mas tudo bem, eu não vou viver 100 anos para ver isso. Você não vai viver 100 anos. Mas se eu plantar semente em você plantar nos seus filhos, e seus filhos forem plantando, vai chegar um momento que a gente vai alcançar o objetivo da causa. Então, eu não posso desanimar pensando que daqui 100 anos eu não vou estar aqui e não vou ver esse resultado. Mas alguém daqui 100 anos vai lembrar como que começou esse resultado. Olha, por exemplo, aquela que libertou os escravos. Até hoje a gente lembra dela. Até hoje a gente estuda ela. Ela foi uma precursora. Então, ela fez alguma coisa. Acho que o mais importante é isso. E eu sempre falo para as mulheres, acreditem em vocês, acreditem na causa e lutem por ela. Nem que seja um pouquinho assim por dia, vai, né? De grão em grão, o mar está cheio de areia. Perfeito. É isso? É isso. Satisfação enorme tê-la aqui. Espero que a gente tenha um retorno em breve. Às vezes a gente marca aqui só com mulheres, né? Aí tem que ver aí como é que vai ser o próximo convite. Mas foi muito bom o podcast. Agradecemos muito a sua vinda. É muito isso. Gostei muito, professor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade. Quero deixar aqui um beijo imenso para Márcia Porto, porque ela é uma pessoa muito especial e é uma das pessoas que me acolheu quando eu cheguei lá na Secretaria de Planejamento, que foi o primeiro local que eu fui. Ela me acolheu, sempre me apoiou e me ajudou bastante. Tivemos uns perrengues, mas isso é natural, né? Todo mundo tem. Então, quero deixar um beijo bem grande para ela, agradecer pelo convite de vir aqui. Quero ver outras mulheres aqui. Como eu disse, não é uma questão partidária, é uma questão de gênero mesmo. Então, que outras mulheres venham aqui incentivadas por esse nosso primeiro passo. E também coloque seus nomes à disposição, quer seja para vereadora, quer seja para prefeita, porque quanto mais mulheres estiver lutando por uma causa, mais forte ela vai ficar. Ótimo. Muito obrigada por terem me convidado. Obrigado, nós que agradecemos. Espero vocês para o próximo episódio.